nesse sentido do primeiro capítulo, entendendo a espacialidade como a condição da relação do ente com o mundo, uma circunvisão do Dasein, uma relação entre proximidade, distanciamento, direcionamento, do que é justamente o ser do espaço e o espaço do ser, nesse conflito mundo-terra, terra e mundo, técnica e ciência, né? Ainda nesse primeiro capítulo também comenta um pouco do espaço da técnica, o apelo do ser pela linguagem, o controle da possibilidade de manifestar e a constatação da ruína e da queda, né? Através das posições alienante, aniquilante, reconfortante e tentadora da técnica. E também nesse capítulo eu afirmo a questão da composição, né, que é a Gestalt, a técnica como estrutura imposicional que arma um campo de sentido, que posiciona o desvelamento em movimento e traz a relação também do ser com nada, no niilismo da própria técnica, que é o coroamento metafísico da técnica, né? Então, continuando, no primeiro capítulo também comenta a questão do ser na rachura, né, o cruzamento, né, do ser, que é o esquecimento do ser, que também tem a ver com essa questão da topologia do niilismo e essa relação da topologia do início com a quaternidade, né, que é uma relação inerente ao último Heidegger que eu tento trabalhar, né, que é justamente o encontro da erótica, né, que seria o confronto contra o falatório e impessoalidade da técnica. Então, podemos ir ao segundo capítulo, por gentileza. No segundo capítulo, eu já começo a relação de aproximação entre Heidegger e Bachelard, afirmando a relação do espaço com a terra, principalmente, com a filosofia como uma árvore, por exemplo, né? Trato ainda também as questões de uma dinamologia, uma relação de uma ontologia com a fenomenologia, onde o espaço concentra em um mesmo todas as coisas, segundo René Bouguer, que é um dos filósofos comentadores que foram bem influentes na minha tese, né? Nesse capítulo também, segundo Bachelard, eu ressalto a necessidade de pensar com as mãos, atacar a consciência da matéria e entender as mãos como o primeiro instrumento técnico, né? E nisso eu me valho em Heidegger da noção de instruir, dispor em camadas, a relação entre mão e espaço, a manualidade como situação, humor, lugar, que fazem a nossa possibilidade de pensar o espaço. Também no segundo capítulo eu falo da noção de objetualidade, onde esse ente dá-se a mão, né, e a técnica e a ciência e a manualidade vão interagir nessa relação entre fim e instrumento, e meio o meio e as suas complementaridades, né? E passo então a relação entre técnica e poieses, né? Falo sobre o objeto, a objetualidade, as instâncias, e assim caminho também para uma relação da dessubstancialização e desobjetivação no jogo do tempo e espaço, né? E aí a poesia entra como uma fábula do mundo e da terra, e a terra como luta, vontade, gesto e trabalho, né? Continuando então, eu percebo também ainda no capítulo 2 a relação entre topos como lugar, encontro do objeto, delimitação, Cora como encontro da substância, ser, receptáculo, e a relação de construir, bauen e habitar, né? Então, essas palavras alemãs que vão desvelar essa relação entre o ser e o habitar, né? E também comento uma aproximação entre os conceitos de serenidade e repouso em Bachelard e Heidegger, como um habitar que é saber deixar a terra livre do perigo. E como Heidegger relembra, onde o homem habita, e Bachelard complementa, é onde se abrigam os sonhos também, né? Então, nesse segundo capítulo ainda comento a relação da cabana, como também o quarto, o espaço, Raum, né? E sigo dentro dessa perspectiva para o terceiro capítulo. Então, você pode
um capítulo exclusivamente sobre Bachelard, aí eu vou falar sobre uma imaginação material do espaço através das imagens, onde encontra as leis dos imaginários, o arquétipo do inconsciente, e aí começo a citar a questão da casa Bachelard, a casa, não eu, onde o habitar amplia o seu ser, e os dramas que habitam, o psico, o sócio, o cosmo, o antropodrama, que problematizam essa nossa casa natal, a perda da casa natal e o surgimento da casa onírica, o reino do ser, onde energia e contra-energia transformam essas nossas casas que permeiam a nossa imaginação. Continuando, então, nesse capítulo eu ainda cito os móveis da casa, a porta, como essa questão de interiorizar o exterior, as fechaduras, gavetas, cofres, a luz e a lâmpada como a consciência, a janela como visão, toda uma antropoformização também da casa nesse processo fenomenológico. No terceiro capítulo eu também cito a questão da arte-textura, remetendo à questão do subterrâneo, da terra, do subconsciente, o biomimetismo que existe entre o nosso primeiro lugar a habitar, que foram as grutas, as cavernas, e como elas também têm a ver com as catedrais, os templos, o lugar do sagrado também, né? E sigo nisso para uma relação entre a escultura e a escultura como repouso, horizontalidade, a arquitetura como vontade, verticalidade, onde a existência, né, a existência se dá como uma contra-natureza, um mundo que, por não conhecer a sua natureza, precisa do Dasein, do ser humano, para preencher os vazios do espaço. Né? Então, passo assim o capítulo 4, por gentileza. Nesse capítulo, eu falo ainda sobre a relação entre vontade e imaginário, também citando os arquétipos, a questão da conservação e da potência, tudo isso ligado ao devaneio. E passo então a noção de paisagem, como um estado de alma. A paisagem é um poema, uma tonalidade do ser, que nós também vamos antropoformizar nessa dinamologia da natureza com o ser humano. Né? Então, ler a paisagem é ler o mundo. Né? E é nisso que eu encontro o conceito de geopoética, um conceito que vem da literatura, mas que também tem a sua interpretação na filosofia e que acaba também sendo lido através de Heidegger e de Bachelard. Os filósofos que trabalham a geopoética citam Heidegger e Bachelard e por isso eu percebo essa circularidade e essa complementaridade entre a metodologia e a geopoética. Então, nesse mesmo capítulo eu vou falar sobre o espaço material, né, como as florestas, né, como o espírito da terra, a relação de céu e terra, transcendência e imanência, as montanhas como o centro, né, o deserto como o niilismo, ou seja, tudo isso como geopoeticamente é interpretado pelos poetas e acaba tendo esse encontro. Nesse capítulo também eu vou tratar sobre a relação que tanto Heidegger quanto Bachelard tiveram com o Eduardo Shida, na relação da escultura, que confronta o espaço, como o ferro diz o que a pedra não diz, o martelar da matéria como violência criativa e a transformação da casa em escultura. Eu me valho também de Michel Onfray para comentar essa questão da escultura como ilustrações das intuições da desordem do mundo, né? E para isso ele, no seu livro, traz um escultor chamado Bernard Pagès, que fala também sobre a terra, a pedra, o fruto, o homem como pedra, o feminino como terra, né? Falo também sobre a fotografia como essa arte também do espaço, onde eu falo da imagem do conceito, por exemplo, que é uma interpretação minha, já que Bachelard fala que as imagens devem ser interpretadas pelas imagens, os conceitos pelos conceitos. E não é possível fazer o conceito da imagem, mas será então possível uma imagem do conceito? E aí eu passo com isso a tentar entender os sistemas das imagens como também simulacro natural, películas que emanam da superfície natural, como as nuvens, os lagos, ou seja, o reflexo do reflexo, que é nada mais que uma metodologia também. Né?
continuando ainda nesse capítulo, falo também sobre esse complexo especular, que é essa poiese de locais e não locais onde a fotografia nos transporta, né? E, por fim, nesse capítulo eu passo a uma transição para a epistemologia, porque, como eu tento demonstrar na minha tese, a poética e a ontologia me lançam na epistemologia, o Bachelard me convida a entrar na epistemologia, então eu começo a fazer nesse capítulo uma relação entre mundo, universo, sistemas, um pluralismo racional e coerente, e penso fenomenologicamente como é que as duas fenomenologias de Bachelard para dar conta desse arcabouço, dessa tensão entre epistemologia e estética, né, no caso. Então, pelo fato de existir uma fenomenologia vertical da descontinuidade e uma fenomenologia horizontal da continuidade, eu tento trazer o mundo como a minha curiosidade, como diria o Bachelard, né? Assim, mostrar como existem mundos dentro de mundos e pluriuniversos que possam abarcar a epistemologia e a poética, né? E deixa eu ver então, por fim, então, você pode passar aqui, eu ilustro aqui um pouco das imagens que eu utilizo, né? Que são essas imagens, pode passar uma por uma. O Elogio do Horizonte, o Rumor dos Munites, de Eduardo Chilidá, pode passar. E aí, pode passar, essas esculturas de Bernard Pages, né? Que são justamente La Terre, pode passar a Terra, da Pierre Aleperron, e essa última DDV of Football, né? Então, pode passar. Chegamos ao quinto e último capítulo, que é a epistemologia do espaço, onde eu alerto aos epistemicídios, que seria, que segundo Boaventura, a epistemologia de Bachelard nos alerta para a relação balizadora com as crises, essas crises epistêmicas, ao qual, para Bachelard, são resolvidas com a retificação e o surracionalismo. Eu tento enfatizar também a diferença entre o erro como uma posição entre fatos e signos, uma questão da técnica, e a diferença entre a opinião, que seria uma malformulação ingênua da racionalidade. Chega ao conceito de metatécnica, onde problemática, teorética, vão ser uma reflexão sobre a própria técnica como uma criação de fenômenos, né? E também como uma semiotécnica, no sentido de nos levar a uma análise da linguagem, né? Também tento, através de um texto pouco conhecido de Bachelard, analisar a relação da linguagem de Bachelard e a relação da linguagem com a imagem, o conceito, através do conceito de Coppola, os juízos atributivos, e uma tentativa linguística de Bachelard de fazer uma fenomenologia, talvez, da linguagem, aceitando o erro no processo da comunicação, talvez uma ontologia da linguagem ou uma hermenêutica da imagem, né? Continuo também nesse processo analisando epistemologicamente o conceito de infinito, como formas fracionadas do conhecimento na determinação descontínua e a condição para a virtualidade da localização. E também nesse capítulo vou destrinchar a primeira e a segunda epistemologia de Bachelard dentro da noção de espaço, onde espaço, os espaços generalizados de configuração, os espaços abstratos, vão estar ligados desde aos esquematismos euclidianos, a aproximação e configuração concreta kantiana, ao indeterminismo da física quântica e da relatividade, né? Então eu encerro esse capítulo mostrando talvez a surracionalidade do espaço através da questão da relação entre matéria e energia, e isso, o conceito de massa, corpúsculo como coisas não coisas, a dualidade da luz como corpúsculo e onda, e mostrando a diferença desse materialismo metafísico para o materialismo técnico, que é um complemento ao racionalismo aplicado de Bachelard. E por fim, eu tento atualizar algo de Bachelard, comentando um pouco sobre a matéria negra, a antimatéria e os buracos negros que foram invencivelmente confirmados pela física quântica. Então, agora, para finalizar, apresento aí um pouco
dos esquematismos que eu encontrei também nessa pesquisa. Você pode, aqui uma ilustração dos espaços bachelardianos epistemológicos, né? O intercruzamento entre eles, e aqui uma relação entre os espaços poéticos em Bachelard e Heidegger, onde tem a quaternidade, e aí onde se insere, talvez, inserir a casa, a paisagem, o imaginário dentro dessa perspectiva. Pode passar mais uma vez. Então, por fim, eu faço, pode adentrar aí, uma equiparação às obras de Bachelard e Heidegger, em alguns conceitos aí, onde tem um espaço literário, onde um vê obras, outro vê caminhos, as perspectivas epistemológica, poética, metodológica, o ponto de partida metodológico, fenomenologia e psicanálise, fenomenologia e hermenêutica, como eles veem o realismo, o idealismo, a ciência contemporânea, o ser, a técnica e a linguagem, que são todos esses pontos que eu tentei trabalhar, né, que foram no intuito de promover novos tecidos metontológicos do ser, do estar e do haver, dentro de uma tessitura linguística que é a própria geopoética, né? Então, isso foi um pouco do que eu posso apresentar. Tem mais coisa na tese que não dá para ir se aprofundar tanto, e coloco aqui por final os resultados, né, que pode passar. Primeiramente, uma citação minha mesmo, onde eu digo: pode-se dizer em suma que a relação metodológica em Heidegger e Bachelard é um movimento contra o positivismo e pragmatismo técnico, em uma ação contrária à utilidade científica que descarta o erro, a retificação, não obstante os obstáculos entre imaginação e razão. Então, a gente tenta, através disso, destrinchar novas formas de ver a técnica e também equiparar todo esse arcabouço filosófico, tanto de Heidegger quanto de Bachelard, apesar de, como eu concluo, pode passar, essa é uma tese bachelardiana sobre Heidegger, né, assim, mas que também me fez, talvez, um pensador também mais aprofundado de Heidegger, de ver o valor também da filosofia de Heidegger. E aí, por fim, desdobramentos da própria tese, onde eu publiquei 2 livros, organizei um número em homenagem a Bachelard, publiquei 5 artigos internacionais, 4 capítulos de livros, tem um que eu soube hoje que saiu também da UPOF, tem 11 artigos periódicos, sendo o maior Quadros A2, aqui as capas também desses trabalhos, ali da revista Interlegre, da UFRN, pode passar. A próxima do livro, né, que foi um estudo sobre as transmissões radiofônicas que Bachelard fez, né, e também traduzi alguns artigos, e esse último que é uma homenagem com vários autores importantes, pesquisadores do Brasil, da Europa, também tem um da África, sobre Bachelard, né. Então, acho que foi isso, e aí as perspectivas, encontros também que eu participei, como um convite que eu fui ao México, dar 2 conferências lá sobre Heidegger e Bachelard, o lançamento desse livro de estudos críticos lá na Universidade de Lisboa, uma entrevista com o Fernando Duguet, que foi muito importante também, essa abertura, e também aos grupos de estudo de Bachelard no Brasil, como conhecer a Marie Buchan, a Eliana Barbosa e a Constância Martins, também foram caminhos também dentro desse meu espaço aí. E agora, por fim, né, essa relação entre presente e futuro, tem mais 2 artigos do Prelo, 2 artigos aguardando avaliação, consegui o Delphi D2 para me aprofundar também, publicar algo em francês, no meu próximo plano, né, e quem sabe futuramente um pós-doutorado também, né. Então é isso, não sei se eu passei muito tempo, mas agradeço mais uma vez por estar aqui.